Depois ele disse, ó, eu sou do partido AB, da cidade tal, assinei para vocês, ontem não deixei ninguém. Mas no dia 5, até o dia 5, o registro obrigatoriamente só serão aceitos em mim. Pode ser o mesmo e-mail para diversos partidos, mas me pede. O problema é essa informação fechada. Alguém não assinou? Cadê aqui? Vamos dar um minutinho dele, porque quando a coisa chama, a gente não tem muito o que dizer. Chegamos a falar. Essa reunião de hoje é tirar algumas dúvidas sobre o registro de candidaturas. Tá? A Lília, é funcionária do TRE, ela de Curitiba, veio para dar uma ajuda aqui nessas eleições. Ela já explicou algumas coisas para vocês. Então, o que acontece? Vários de vocês já vieram conversar comigo, eu estou com uma dúvida assim, e eu sempre tento responder, sempre tento orientar. Só que daqui para frente, o meu trabalho aumenta muito. Eu não tenho tempo para parar tudo que eu estou fazendo e dar orientação. Então, a gente dá essa primeira orientação para vocês e a gente vai adotar um esquema de dúvida por e-mail. Se estão com alguma dúvida, manda e-mail para mim. Eu vou responder se possível e vou responder, se for necessário, eu passo a resposta para todo mundo. Porque a dúvida de um, de repente, a dúvida dos outros. Então, eu passo essa informação para todos vocês. Então, quem já tem o e-mail ali já vai cadastrar para estar passando essas informações. Quem quiser trazer depois, até a fim da semana, quiser trazer o outro e-mail, quer trocar, é só trazer e entra em contato com o pessoal que vai estar aqui no balcão. Se vocês vierem daqui para frente, eu quero conversar com o Ian. O pessoal do balcão vai perguntar o que vocês querem falar com o Ian. Se não for só comigo, eu não vou atender, porque eu não tenho tempo mesmo. O eleitoral é muito corrido, muita coisa que a gente tem que providenciar. Então, essa é uma forma que a gente encontrou de tirar as dúvidas, de manter um atendimento, né, dos partidos, tirar dúvida e tudo mais, sem atrapalhar o serviço do cartório. Então, o e-mail do cartório está ali, tá? Se quiserem levantar depois, a gente pode levantar depois e tal. Vocês mandam dúvida nesse e-mail. A gente também vai passar, nessa semana aí a gente já vai passar algumas informações para todos vocês que deixarem aí. Então, vocês já vão ter o nosso e-mail cadastrado lá e é só responder e mandar, assim que possível a gente vai responder. Pode passar para mim lá. Então, já viu lá o objetivo é passar informações técnicas. No segundo lá, não abordaremos aspectos polêmicos. O que significa isso? Se vocês me perguntarem alguma coisa referente ao caso concreto, eu não vou responder porque é uma questão judicial, por exemplo. Em alguns casos eu não vou responder a pergunta. Por quê? Vocês têm que contratar um advogado para dar orientação jurídica, no caso uma defesa de propaganda. Né? Então, se vocês fizerem uma pergunta que é uma tese de defesa, uma tese de acusação para uma propaganda irregular, eu não vou poder passar essas informações. É impossível vocês entrarem no pleito de uma disputa eleitoral sem ter uma assessoria jurídica com vocês. Tá? Isso é impossível. Não adianta vocês quererem economizar nesse sentido. Tem que ter uma orientação e, se for pensar também em prestação de contas, se vocês não entendem nada de contabilidade, vocês vão precisar de alguém que entenda para fazer a prestação de contas de vocês, porque é um negócio complicado. Eu, pelo menos, acho contabilidade um pouco complicado. E o direito também tem as suas peculiaridades e vocês vão, com certeza, ter que se defender de alguma representação eleitoral e vão ingressar com representação contra os seus oponentes. Então, a assessoria jurídica é necessária. Então, nesses casos, vocês devem procurar. Agora, uma dúvida técnica, uma dúvida sobre o sistema, alguma coisa que vocês não conseguem entender, podem procurar a gente que a gente vai estar respondendo hoje. Inclusive, se alguém tiver alguma dúvida durante a nossa apresentação, levanta a mão e a gente já responde na hora. Não precisa deixar para o final, porque de repente a gente vai mudar vários assuntos diferentes. Então, está com a dúvida nesse ponto aqui. Levanta a mão, a gente responde aqui e tenta responder na hora. Vamos
Vamos passar? Então, ó, sobre registro de candidatura, vocês vão encontrar as instruções da Lei 9.504 das eleições e a resolução desse ano, saiu em 2011, é da 23.373 e a resolução do TSE, que trata sobre registro de candidatura. Né? Então, os cargos prefeito e vereador, as condições de elegibilidade. Então, para poder ser eleito, nacionalidade brasileira, pleno exercício de direitos políticos, quitação eleitoral. Isso aí é bom vocês verificarem se algum dos candidatos da coligação ou do partido de vocês tem algum débito com a justiça eleitoral. Não votou em alguma das eleições, não tem quitação. Então ele tem que pagar esse débito antes do registro de candidatura. Então, para não deixar, de repente, você tem no último dia fazer o registro e um dos candidatos não tem quitação eleitoral. Ainda dá tempo de pagar a multa, mas se você deixar ele para o último dia, vai complicar o meio de campo. Então, seria bom perguntar se esqueceu de votar em uma eleição para ver se está em dia. Justamento eleitoral, óbvio, domicílio no município até um ano antes da eleição e também a filiação partidária tem que estar definida, tem que estar ok na lista oficial de filiados, um ano antes da eleição. A idade mínima, prefeito 21 anos, vereador 18 anos. Tranquilo, né? Quem não pode ser candidato? O cidadão que não preencher aquelas condições que nós tratamos ali. Todas aquelas condições que tem ali, nacionalidade, educação, quem não preenche aquelas condições não pode ser candidato. Além disso, analfabeto, aqueles que não podem se alistar, os conscritos no orçamento militar, os menores de 16 anos também não podem se alistar, é óbvio. Os que se enquadram nas hipóteses da Lei 6490. Aqui é a grande modificação dessa eleição, que é a tal da Lei Ficha Limpa. A Lei 6490 foi alterada, foi acrescentado várias condições, era 3 anos de elegibilidade, agora passou para 8. Tem a questão de não precisa mais estar com trânsito em julgado, basta ter uma decisão de segundo grau, de órgão colegiado, para que não possa ser candidato. Já foi uma polêmica na eleição de 2010, com relação ao ficha limpa. Tinha uma dúvida se aplicava ou não, porque a lei eleitoral tem que ser publicada um ano antes da eleição. Então, em 2010 teve toda aquela confusão. Será que vai valer a ficha limpa? Será que vai? E alguns ainda têm essa dúvida. Será que essa eleição, além da ficha limpa, está valendo? Está valendo sim. Na outra tinha dúvida se era um ano antes da eleição ou não precisava. Agora já passou mais de 2 anos que a lei ficha limpa está valendo, então essa eleição vai ser aplicado tudo que referente à lei da ficha limpa, tá? Aí, parentes consanguíneos, e a lei da ficha limpa ela tem um rol enorme de crimes e de condições que podem impedir a candidatura, tá? Então, a gente vai pedir várias certidões, vai passar na sequência de certidões que vão ser necessárias para testar se a pessoa pode ter os requisitos para ser candidato. Os parentes consanguíneos, até segundo grau do chefe do Poder Executivo, também não podem, e aqueles declarados como inelegíveis por decisão judicial. Então, lá, as certidões que são necessárias para essa eleição. Tá? Isso eu vou passar por e-mail para vocês terem bem certinho, tem a portaria do vice determinando que são essas as certidões que são necessárias. Certidão de antecedentes criminais. Essa vocês vão tirar no fórum lá em cima, tá? Então, essa tem que procurar no cartório distribuidor. Não é na vara criminal, é no cartório distribuidor. Ele vai pegar todas as ações, inclusive se tiver ação civil pública, ele também aparece no cartório distribuidor. Se pegar ele na vara criminal, vocês vão ter que pegar também do distribuidor. Certidão de antecedentes criminais expedida pela Justiça Federal. Essa tem o site da Justiça Federal e saem lá 4 certidões. Às vezes a gente fica na dúvida qual delas, o que eu acho melhor. Pega as 4 logo, porque não tem custo nenhum. O custo é só da impressão da folha. Então tira as 4 certidões que tem no site da Justiça Federal. Não? Não, porque eu estava vendo ontem que 2 que já está marcado lá, que é para fins eleitorais. É que nas outras duas, é que a gente foi consultado. O que fala em uma não fala na outra. A do eleitoral, ele está falando todos os dados eleitorais. Sim. Isso. Quando você pega... Aqui, comum de primeiro grau, comum de segundo grau, eleitoral de primeiro grau e eleitoral de TRS. Eu tirei essas duas.
uma delas fala sobre crime ambientais, crime não sei o quê, que é a da 64. Ele atinge a 64. Então, a sugestão é uma complementa a outra. Juntado no sistema, junto às 4. Junto às 4. Aliás, todas essas certidões aqui, elas têm que ser impressas e digitalizadas, tá? E a gente ia falar mais pra frente, mas já que você comentou, você tem que imprimir. Salvar em PDF, para facilitar quem tem habilidade, salva em PDF, e daí já insere. Ou digitaliza ela, se você achar melhor. Mas tem que ser impressa e digitalizada. Leandro, se sair as 3 e uma delas não sai, por exemplo, eu tive um caso lá que não saiu ele apareceu lá uma mensagem, precisa de informações adicionais solicitadas na regional. Aí tem que ir na regional. Esse eu até consultei, é difícil a gente ter o caso concreto. Aí eu liguei, eles só dão a explicação daí no local. Provavelmente existe alguma coisa a mais na certidão. O da Receita Federal está saindo assim. Quem não fez a declaração, isso a gente até consultou aqui ontem, né? Quem não fez, ou está na malha fina, né, que é o que a gente fala, ele está dizendo os dados para esse CPF não são suficientes, qualquer coisa assim. Aí, infelizmente, daí não consegue desenvolver pelo site. Aí você vai ter que realmente pegar essa certidão diretamente na Justiça Federal. E a gente não tem aqui, a gente tem a Coab, a Cascavel. Aí lá eles vão fornecer uma certidão dizendo o que é o problema. Pode ser que o problema não impeça a candidatura. Pode ser que tenha algum crime, por exemplo, que vai impedir a candidatura. Então você vai ter que tirar a certidão para verificar esse caso. Tá? Então, certidão de residência pela Justiça Federal, saem todos pelo site, vamos juntar as 4. Essa é outra certidão de cadastro nacional de condenados por ato de autoridade administrativa. Essa também tem o site do Conselho Nacional de Justiça. É uma certidão fácil de tirar, uma folha só, no site do Conselho Nacional de Justiça, que também ela inclui os pontos da Lei 64/90. Tá? Essas 3 certidões, todos os candidatos têm que ter. Tá? Esses 3 tipos de certidões, né? Anterior, volta lá. Essas 3, todos os candidatos têm que ter. Tá? São 7. São 7. Esses 3 tipos de certidão. Passa lá. Agora aqui, essas outras 3 dependem de cada caso. A primeira lá, certidão de condenação ético-profissional. Quem que precisa, quais são os candidatos que precisam ter essa certidão? Advogados, tem que ter a certidão da OAB, contador, médico, dentista, quem tem uma profissão, que tem um órgão que regulamenta essa profissão, precisa também trazer essa certidão, tá? Para ver se não foi excluído, não tem algum processo ou foi condenado, foi expulso da corporação, por exemplo, desse órgão de profissão. Então, só alguns candidatos vão precisar dessa. A segunda, condenação pela demissão do processo administrativo. Servidor público. Todos que forem servidores públicos precisam procurar o seu órgão, o seu respectivo órgão. Por exemplo, um funcionário da prefeitura precisa ter a certidão de que ele está ok. Certidão negativa de condenação à pena de demissão. Quem já foi anteriormente funcionário precisa ter. E alguns falaram certidão de cassação de mandato ou contas rejeitadas, precisa pela Câmara. Câmara de Vereadores, quem precisa? Os vereadores, né, e quem já foi prefeito. Quem já foi vereador e quem já foi prefeito precisa procurar a Câmara e pedir essa certidão, uma certidão negativa, né, para ver, no caso se já teve cassação de mandato ou se teve contas julgadas rejeitadas pela Câmara. Tá? Tem que apresentar essa certidão também. Não quer dizer que se tiver a conta rejeitada vai ser impugnado o registro, depende um pouco. Porque tem um prazo de prescrição nesse caso, vai ser analisado nos últimos 8 anos, se eu não me engano. Mas vai ter que, mesmo que tenha conta rejeitada lá atrás, vai ter que apresentar, e aí vai caber ao Ministério Público decidir se vai entrar com representação, né? E os partidos também podem entrar com representação contra os seus oponentes. E o Ministério Público vai ter ciência de todos os processos para ele poder ver quais os casos que ele vai destinar ao registro. Tá? Como ele falou, a certidão, normalmente vão vir certidões negativas. Mas aqui vier uma positiva, mesmo assim vocês podem apresentar, porque a positiva tem que vir uma explicativa junto, que é a análise que será feita. Isso a gente não pode dizer qual que será aceito
qual que não será aceito, porque é a seara judicial. Só que juntem, se vier uma positiva, juntem já a explicativa, porque será a nossa primeira diligência em cima do candidato, é a explicação do porquê é positivo. Pode passar lá? Tá. Além disso, foi instituído pelo juízo mais uma possibilidade, tá, que eles têm que cumprir. O requerimento deve ser acompanhado de um termo de declaração. A gente vai passar para vocês por e-mail esse termo de declaração. Então, basicamente assim, a pessoa vai declarar se já foi vereador alguma vez, quais os mandatos que teve como vereador, se já foi funcionário público, até para a gente verificar se tem quais certidões que tem que exigir. Então, o Ministério Público entrou com um pedido solicitando que fosse, além dos documentos que são exigidos, fosse exigido também essa declaração. Então, todos os candidatos vão ter que preencher essa declaração e assinar, porque o juiz já definiu esse pedido do Ministério Público. Mas é algo simples que acrescenta, né, a verificação dos dados, principalmente com relação à ficha limpa. Então tem um questionáriozinho que a gente vai passar para vocês por e-mail, e vocês vão imprimir e vão passar para os candidatos preencher. E vão ter que assinar esse termo de declaração. E a última observação ali, além das certidões, os que têm foro especial. Por exemplo, o prefeito candidato à eleição, ele tem foro especial, então ele tem que juntar, além dessas certidões, a certidão de segundo grau, né? Porque ele tem um foro especial. Eu acho que em outros casos é meio difícil, deputado, não vai ter, provavelmente, candidatos a vereadores ou prefeitos que já foram deputados. Mas quem tem foro especial tem que juntar outras certidões, dependendo do caso do respectivo tribunal. Esse é um caso diferente. Pode falar. Isso quer dizer que a história lá da ficha limpa de segundo grau não precisa provar. Isso. Algumas horas, o que causou uma certa confusão é que outras horas estão pedindo, além dessas certidões que a gente falou, a certidão do distribuidor do TJ, do Tribunal de Justiça do Paraná. Outras horas estão pedindo. Tá? A gente conversou com a juíza e ela achou que não é necessário, no primeiro momento. Tá? Se algum caso ficar, vamos dizer, precisa de mais dados, talvez seja pedido. É complicado para pegar. As outras que estão. Você tem que pedir agora e aí simplesmente terça-feira ele vai pegar. Mas Eliana, faz isso ou não? Não precisa fazer. Não. Tá? Só os que forem. Só nos casos que tem foro especial, tá? Esse último aqui. Quem tem foro especial, ou seja, o prefeito ele não é processado aqui, ele é processado diretamente pelo tribunal. Ele tem que pegar a certidão lá, e não aqui. Mas esse é só alguns casos. então, só que outras zonas, o juiz pediu que fosse todos os candidatos tinham que pegar a certidão do distribuidor do Tribunal de Justiça. Né? Isso não foi pedido pelo nosso juiz, isso aí não está na resolução. Algumas zonas estão pedindo a mais do que está na resolução. Tá? Então, no nosso caso, não é necessário. A não ser que, além de todas essas certidões, no caso concreto, o juiz pode analisar e falar: não, eu quero mais uma certidão desse candidato. A gente vai intimar o candidato para apresentar essa certidão que o juiz quer, para analisar um determinado caso. Mas isso é meio difícil de acontecer, porque o juiz tem essa possibilidade de pedir mais dados, de pedir diligência, porque ele precisa verificar aquele caso, se enquadra ou não na ficha limpa, por exemplo. Então ele pode pedir outras certidões no caso concreto, mas no geral não vai ser pedido, tá? Essa de segundo grau, pode ficar tranquilo. Ia ser bem difícil, né, para a nossa realidade aqui, ter que ir a Curitiba 2 vezes, uma para pedir e a outra para ir buscar as certidões. É diferente de quem já está em Curitiba. Os candidatos de Curitiba, todos vão ter que apresentar a certidão, por exemplo. Tem vários órgãos que vão... As que são região metropolitana... são mais próximos é fácil, né, mas aqui para a gente é bem complicado. Então essa aí não precisa, tá? Pode passar. Incompatibilidade é o caso de funcionário público e precisa se afastar para concorrer a algum determinado cargo. Aí a maioria já fez o afastamento, né? E tem, até vários vêm me perguntar como é que é esse tal, como é que é esse prazo. E é bem complicado porque tem várias situações diferentes. Em regra geral, tem prazo de 3 meses, 4 meses e 6 meses, dependendo do cargo, dependendo do
cargo que vai concorrer, dependendo qual é o serviço que a pessoa presta, né? E no site do TSE, ele tem uma tabela que é fácil de consultar. Se alguém ainda tiver alguma dúvida sobre prazo de tempo de compatibilização, no site do TSE tem uma tabelinha que é bem fácil de ver, né? Pode passar? É esse site aí, tá? TSE.jurisprudência, prazo de compatibilização. Então, se algum ainda não sabe qual é o prazo que o servidor tem para sair do cargo, né, pedir exoneração, pedir afastamento, pode falar. Leandro, nessa parte aí, vamos dizer assim, eu sou presidente de uma associação e só mandei um ofício, né, um caminhamento. A associação não fez ata, não mandou para a Receita, meu nome está lá. Quem que eu faço? Mas o que a pessoa tem que pedir o afastamento. Sim, então o ofício meu Você protocolou lá o ofício pedido. Para mim. Agora tem uma coisa, o afastamento ele tem que ser de fato. Tá? Você protocola o pedido de afastamento, mas continua exercendo a função. Alguém pode impugnar o registro e dizer, não, ele pediu afastamento há 6 meses, mas ele está lá trabalhando ainda, está exercendo a função ainda, e alguém que exerce um cargo público tem uma certa influência. Né? Então ele está ali representando a prefeitura, de repente, no cargo. E ali ele tem uma visibilidade que pode influenciar o eleitor. Por isso tem esse prazo de afastamento. Então, além do principal é afastamento de fato, mas tem que estar comprovado. Agora, se ele pediu, o ato dele de pedir o afastamento é o que vale. Agora, se o órgão não fez o que tinha que fazer, de realmente publicar esse afastamento, é uma situação que... mas provavelmente não tem problema. Leandro, quem é funcionário público, não quem já foi funcionário público, mas quem é também precisa tirar aquela certidão do processo administrativo? Licença. Porque principalmente quem foi, porque quem foi pode ter sido demitido por processo de exoneração, por alguma falta dentro disso, pode gerar uma elegibilidade dentro da lei do mercado público. Então, principalmente esses que já foram funcionários públicos, precisam ter essa certidão de que, por exemplo, se ele saiu porque ele pediu para sair, não tem problema nenhum. Agora, se ele foi exonerado por algum motivo, ele pode influenciar. Tá? No caso do professor, seu professor, quanto tempo? Professor, 3 meses. É o caso 3 meses, para o vereador, né? 3 meses. A tabela é enorme para decorar. Professor é um caso que é comum aqui, a gente já sabe, mas a tabela é enorme. Então, a gente dizer cada caso aqui é impossível. A maioria é 3 meses. Alguns casos é um pouco mais. Mas a melhor forma de tirar dúvida é entrar no site e colocar lá o cargo para que vai concorrer e qual é a função que você exerce. O professor ele vai dizer quanto tempo você precisa ter quanto tempo antes tem que se compatibilizar. Tá? Só dando um exemplo, a gente teve uma consulta informal de um conselheiro do programa, conselheiro do Conselho Tutelar, mas um conselheiro do Conselho Tutelar. Se ele não for funcionário público, não há a necessidade dele se afastar. Se ele for funcionário público, ele entra nos 3 meses. Então, essa tabelinha cada caso tem que ser muito bem consultado. Então, o conselheiro que não tem função pública, a princípio, não precisa. Agora, se ele é funcionário público ou tem alguma função pública, aí ele tem que se afastar. Então, são casos muito específicos. Lá já tem a jurisprudência, qual o caso concreto. É por isso que a gente pede que, nesses casos, consulte, porque às vezes pode perder o registro de candidatura por um. O que é bem interessante é o seguinte: são vários casos e tem o site lá. Agora, se vocês me perguntarem, para mim hoje eu tenho uma opinião que eu acho que é 3 vezes. E se for 4? Eu me enganei. Eu não tenho responsabilidade nisso. Vocês entendem? Porque eu estou só comentando com vocês o que eu acho, né? A gente até entra no site, às vezes, olha e tira essas dúvidas, mas o interessante é vocês entrarem, identificarem, e lá tem as decisões que embasam esse caso, né? Porque, na verdade, o que acontece? Os servidores da Justiça Eleitoral não podem dar consulta. A gente até faz isso, mas não pode.
Né? Por quê? Se vocês têm dúvida qual que é o prazo para fazer compatibilização, o correto seria vocês olharem na lei, que é bem complicado de descobrir, ou procurar a assessoria jurídica de vocês. Aí sim vocês estão bem embasados. A Justiça Eleitoral não tem essa obrigação de estar orientando cada caso nesse sentido. Agora, quando entrar o pedido de registro, alguém pode impugnar dizendo que você não se desincompatibilizou no prazo correto, que é bem complicado. Por isso a gente evita ficar dizendo, ó, o prazo é esse, o prazo é aquele, só para não ter certeza absoluta. Então, a melhor forma de vocês tirarem a dúvida é consultar no site, tá? Pode passar lá. E em caso do partido que não publicou, que ele pode publicar ainda? Ata da convenção, você está falando? Para a data da convenção? Já vamos falar. Vamos começar agora sobre a convenção partidária, tá? Então lá, a convenção, para ser registrado, tem que ser escolhido na convenção. Tá? A convenção tem que ser feita do dia 10 até o dia 30 de julho. Respondendo a pergunta, como é que funciona essa parte de convenção dos partidos? A lei eleitoral fixa esse prazo, de 10 a 30 de julho. Qual que é o prazo para publicar o edital? Está na lei eleitoral? Não. Onde é que está? Está no estatuto do partido de vocês. Tá? Tem partido que diz que é outro dia, tem partido que diz 15. Se o partido quiser dizer que vocês têm que publicar o edital 30 dias antes, vocês têm que cumprir a determinação do partido. Tá? O que tem que ser publicado aberto pela Justiça Eleitoral. Tá? É outra dúvida grande. E se você não faz? Quem que vai alegar que isso não está correto? São os próprios filiados do partido. Então, se você quiser fazer a convenção amanhã e você não publicou o edital, e você, por exemplo, pega a assinatura de todos os filiados, vamos dizer que o teu partido tenha pouca gente, tenha 10 filiados só, o partido Lula só tem 10 filiados. Você pega a assinatura deles, todos eles estão cientes da data da convenção, e você realiza a convenção. A Justiça Eleitoral não vai impugnar nada. O importante é que você realize a convenção e que você dê ciência para os teus filiados. Agora, se o teu partido tem uma causa específica que tem que ser publicado no jornal de grande circulação 8 dias antes, para ser realizada a convenção, e você não intima uma pessoa, essa pessoa pode impugnar a convenção inteira. Tá? Então você tem que tomar cuidado, principalmente com os próprios filiados, quem tem interesse de alegar alguma irregularidade. Então, se criar um partido, e o partido não me comunicou para realizar a convenção. A convenção é um ato público do partido. Todos os filiados têm direito de participar e de votar em quem eles querem escolher para representar o partido no pleito eleitoral. Então, é uma regra interna do partido, não é uma regra eleitoral. O que é eleitoral tem que ser realizada a convenção. Né? E tem os requisitos que tem que ter a convenção, mas o prazo de publicação não é um prazo eleitoral. Agora, se um partido não publicou, o que eu aconselho? Publicar o mais rápido possível e fazer no último dia. É a única opção. Porque se o partido não fizer a convenção até o dia 30, ele não concorre ao pleito. Isso aí é certeza. Vai passar. Então, o que vai ter que constar na ata que vocês têm que deliberar na convenção partidária? A formação ou não de coligação, se o partido vai sair candidato ou vai sair isolado, os cargos que o partido irá disputar, a escolha dos candidatos às eleições majoritárias, prefeito, ou as proporcionais que são os vereadores, o sorteio dos números, já vão esses números dos candidatos que vão concorrer, a escolha do representante ou do delegado, conforme o caso. Então, esse representante que vai receber a intimação, que vai tratar no cartório, porque se vocês coligarem, o partido, na prática, ele deixa o pouco de existir perante a Justiça Eleitoral. E existe a coligação. Até o fim das eleições, o que existe é que aqueles partidos se unem e formam como se fosse um partido só. Né? E esse representante é como se fosse o presidente do partido. Então, se vocês coligarem, eu não intimo mais cada presidente. Eu intimo só o representante da coligação. Só que esse nosso combinado do e-mail, a gente vai manter para todos os presidentes. Né? Todo partido pode cadastrar um e-mail para a gente comunicar, tirar as dúvidas e tal. Então a gente vai manter. Agora, se vocês depois que realizarem a convenção, quiserem fazer um e-mail para a coligação inteira, pode, vem aqui, comunica. E se quiserem tirar o partido da lista para não receber mais informação, isso aí é com vocês preferirem, tá? Só um detalhe, depois que acabar as eleições, a gente vai manter essa possibilidade de comunicação por e-mail.
Então, por exemplo, o último dia para filiação partidária. Então, a gente avisa por e-mail para vocês. O cronograma de filiação, sempre que possível, a gente vai encaminhar, é uma forma rápida de vocês ficarem sabendo. Porque o que acontece? A gente publica tudo aqui em edital. Só que só alguns vêm aqui e vê o que está sendo publicado. E às vezes nem sabem que vocês teriam que vir toda semana ver se tem um edital publicado aqui no cartório. E se eu mandar um e-mail dizendo, está publicado no cartório um edital assim, que trata de tal assunto. Vocês ficam sabendo de uma forma fácil. Então, trocou o presidente ou trocou o e-mail, vem aqui e comunica, a gente vai estar sempre passando informações mesmo depois que acabar a eleição, tá? O último caso lá é definição dos valores máximos de carga em disputa. Então, o limite de gastos para campanha, para prefeito e para vereador. Cada partido define qual o seu gasto máximo, né? Você tem que tomar um grande cuidado com essa definição do valor. Se vocês definirem um valor baixo e depois quiserem gastar mais, vocês vão ter que pedir autorização para o juiz. Se o juiz negar que vocês não podem, se definir aquele valor, não podem gastar mais do que aquilo, vocês vão ter que gastar até aquele limite. Se gastarem mais, vão pagar multa em cima desse valor que ultrapassou o limite. Então é bem complicado. Se vocês botarem um valor grande demais, eu acho que não é muito viável com uma relação com os eleitores. Eu não sou muito bem vocês colocarem lá R$1 bilhão de reais para gasto de campanha. Os eleitores vão pensar, nossa, vocês vão gastar R$1 bilhão na campanha? Vai soar um pouco estranho, né? Pode falar. Se eu vou coligar 4 partidos para vereador, na ata dos 4 partidos tem que estar o mesmo valor do gasto para vereador, de não ser Não, cada partido define o seu valor. Pode ser diferente. Partido A e B vão coligar. Partido A pode definir 20 mil, partido B pode definir 30. Problema nenhum. Né? Cada partido tem o seu limite máximo de gasto. Né? Na prática, geralmente o pessoal combina o valor na coligação e faz um só, também pode. Se quiserem definir junto a coligação para todo mundo ficar com o mesmo limite máximo de gasto, pode. Mas é cada partido que define. Tá? É por partido. E o partido que vai escolher o vice da coligação, ele não vai definir o valor de gasto. Não. Só o partido do prefeito. Só o prefeito. É junto. O vice e o prefeito, o limite de gasto é junto. Tá? Então, se o partido for escolher só vice, não vai deliberar sobre esse item. Então, só para os vereadores, né, no caso. São duas eleições e uma só, né? Majoritária e proporcional. Isso. Uma coligação de vários partidos, partido A coliga com o partido B, ou melhor, todos coligam na majoritária, e daí o prefeito do partido A e o vice do partido B, eles podem estar em duas chapas diferentes da proporcional. Pode, né? Você não está fazendo chapa proporcional. Sim. Vocês estão coligados para prefeito e não a coligação majoritária vai ser um número de partidos. Dentre esses partidos que fazem parte da majoritária, pode coligar diferente para proporcional. Por exemplo, 4 partidos na majoritária. 2 partidos vão coligar para proporcional e outros 2 outra coligação proporcional. Os 4 juntos são a majoritária. Isso pode. O que não pode é ter um partido diferente aqui, que está coligado com outro na majoritária e tentar coligar com o partido aqui na proporcional. Não pode. Tem que ser entre os partidos que estão na majoritária. Também pode sair isolado. São 3 partidos na majoritária. 2 saem coligados para proporcional e 1 fica isolado na proporcional. Pode. E onde vai estar o prefeito e o vereador, tanto faz. Não tem problema. Tá? E eu posso optar por não colocar candidato a prefeito, só concorrer a proporcional? E não coligar com ninguém para prefeito? Não coligar com ninguém para prefeito, só ter candidato proporcional? Boa pergunta, eu acho que pode. Dificilmente acontece. Mas pode. Já pode. É meio raro acontecer, né? Mas pode. Assim. Vamos para lá. Não vou ter como lá. Tá, pode passar. Então, a convenção, as decisões devem constar na ata da convenção. A gente já falou do publicado pela Justiça Eleitoral, a abertura desse livro é feita aqui. E uma novidade, a ata tem que ser digitada. A gente não aceita a ata que não seja digitada. Tá? Tem que ser ata digitada e vocês vão ter que anexar ela no draft do registro de candidatura. Tá?
Então tem o draft, que é o demonstrativo, a gente já vai passar um pouco melhor lá na frente sobre isso. Mas tem que anexar a ata no Candex, no sistema tem que anexar a ata e tem que trazer ela impressa e digitada. Então se vocês quiserem fazer só a ata digitada e colar no livro, também pode. Eu acho que é o mais fácil. É mais prático, mas fica à vontade. Se quiserem fazer a ata manuscrito depois, só passar lá no livro digitado, tudo bem. Eu só quero a ata digitada. Eu não preciso do livro, tá? Mas vocês precisam ter o livro pronto. Mas da mesma forma, nós vamos ter que ter a ata, quando a gente traz um fórum publicado pelo negócio eleitoral, como vai ser para nós digitalizada. Então, isso é uma exigência que está na lei. A lei diz que o livro tem que ser aberto pela Justiça Eleitoral. Tá, e depois da convenção você tem que ser publicado? Não, depois não. Só antes, só na abertura do livro. Quem já tem o livro aberto, já foi usado em outras convenções, não tem problema, pode continuar usando o mesmo livro. Né? A meu ver, não tem muito sentido esse livro ser aberto pela Justiça Eleitoral, mas está na lei, então a gente cumpre o que está na lei. Mas se por acaso algum partido vier sem a abertura do livro pela Justiça, a gente vai receber a ata do mesmo jeito. Né? Mas como está na lei, a gente cumpre essa obrigação. Mas o que tem com certeza vai ser exigido é essa ata digitada e digitalizada e juntada no sistema de candidaturas, tá? Digitada, já foi. Tá? Então, lá, os cargos podem ser lançados, bem óbvio, um candidato para prefeito, para vice, e o que é mais interessante, a gente vê o vereador. Se o partido concorrer só isolado, ele vai ter 150% do número de vagas, do número de cadeiras que vão ser disputadas pela Câmara de Vereadores. E se concorrer coligado, ele vai ter direito a lançar um dobro de candidatos. Pode passar lá. E a reserva é 30%. O que é bem interessante prestar atenção no arredondamento, tá? É 30% para um sexo e 70% para o outro. Geralmente é 30% de mulheres e 70% de homens, mas pode ser o contrário. Né? A lei também ela protege o direito de participação da mulher, mas também do homem. O partido não pode concorrer só com mulheres no partido, tem que ter 30% de homens também. Pode ser o contrário. Esse 30% é uma reserva. Se vocês não tiverem 30% de mulheres para concorrer, vocês vão ter que deixar aquelas vagas em branco. Né? Não quer dizer que tem que ser 30% do número que vocês colocarem, é do número de vagas que vocês têm direito de concorrer. Tá? Tem que deixar reservado 30% para as mulheres. Pode passar lá. Então a gente fez uma conta ali, né? Laranjeiras do Sul, essa eleição passou para 11, é isso? 13? Então está errado o cálculo, esquece. Não, mas já dá para ter. Dá para ter uma noção, são 13, né? Para Laranjeiras. Os outros municípios são 9 mesmo, né? O partido isolado, vamos só de 9 lugares, depois a gente faz a conta para Laranjeiras. 150% deu 13,5, arredonda para cima. 14 vagas, se for isolado. 30%, 4,2. Você vê que mesmo sendo 4,2, não arredonda para baixo, né? Não passou. Geralmente a gente pensa, até 5 arredonda para baixo, depois 5 anda para cima. Não, em 30% arredonda para cima. Tá? E o que restar vai para o outro sexo. Né? Então, 30% arredonda para cima e 70% fica com 9 vagas. Coligado deu 18, 30% 5,4 arredonda para 6. O restante sobrou 12 vagas, fica para o outro sexo. Então, a Laranjeiras do Sul é 13 vagas, já é diferente do que eu conto. Mas qualquer coisa a gente faz a conta depois para Laranjeiras. Pode passar. Então, como o candidato pode saber se for o mesmo nome, se der o mesmo nome de candidato, no mesmo município, 2 candidatos com o mesmo nome, José da Silva, por exemplo. No dia 8 de julho, a gente vai publicar. Então, tem até o dia 5 para fazer o registro de candidatura. Dia 8 nós vamos publicar, dia 8 é o domingo. Lembrando que o eleitoral, a partir do dia 5, ele não para. Sábado e domingo é o tempo inteiro. Isso conta para vocês também. Prazo, sábado e domingo o tempo inteiro. Se eu tiver que intimar vocês no sábado, vocês vão passar no registro de candidatura, vocês vão indicar o número de fax. Eu vou passar fax no sábado, no domingo.
E vai começar a contar daí o prazo para vocês se manifestarem, tá? E no dia 8, no domingo, a gente vai publicar todos os nomes que foram lançados como candidatos. Vai publicar o edital no domingo. E a partir dessa data, vai ser verificado se tem algum nome em duplicidade. Também começa a contar o prazo para quem quer impugnar o registro. Então, se sabe que algum candidato tem alguma coisa que dá para impugnar o registro, ele não está de acordo com a lei da ficha limpa, por exemplo, dia 8 começa a contar o prazo. Não tem para ninguém, publica edital e já está fixada a data que vai ser publicado o edital. Então, começa a contar o prazo para impugnações de candidatura, começa a contar o prazo para quem foi escolhido em convenção e não foi incluído pelo partido. O partido, vocês esqueceram alguém de registrar no partido, ou, por exemplo, de propósito deixar alguém de fora. Mas se a pessoa for escolhida em convenção, ela pode vir em 72 horas a partir do dia 8, protocolar aqui o pedido de candidatura dela. A gente vai intimar o partido, tem todo o processo por aí. Então, dia 8 começa a contar os prazos, tá? Pode passar? A formação de coligações, agrupamento de 2 ou mais partidos, né? A gente já falou que funciona como um partido só. A formação da coligação, isso é importante, deve constar da ata de todos os partidos, né? Então, na prática, vocês têm que decidir antes um pouco como é que vai ser essa coligação, porque todos os partidos que compõem aquela coligação têm que aprovar que é essa formação de coligação, né? Então, tem que prestar atenção para isso aí. Tem que dizer que vai coligar com os partidos tais, tais e tais, tá? Pode passar? A gente tirou a dúvida lá, pode ser formado para prefeito e vice apenas para a eleição proporcional do vereador, ou em ambos. Então pode ser prefeito e vice e a mesma coligação para vereador, ou pode ser diferente do que já explicou, né? Dentre os partidos que compõem a coligação majoritária, a gente vai formar a coligação proporcional com aqueles partidos, né? Passa lá. Também está falando, para o cargo de vereador, poderiam ser formadas coligações que são subgrupos, advindos da coligação majoritária, isso está falando. Mas o partido estranho à coligação majoritária não pode coligar a coligação proporcional. Se um partido não faz parte da majoritária, ele não pode coligar com o partido que está na proporcional. Ele concorda com o que falou. Ele pode concorrer também para vereador, mas ele não pode coligar com outro partido que já está coligado com algum na majoritária. Tá? Mas isso no caso de por exemplo, um partido ele está querendo coligar a proporcional no partido adversário, né? Não, aí esse é nesse caso, né? Para concorrer só partido A, B e C. Eles podem concorrer, os três, eles têm que ser obrigatoriamente coligados na majoritária. E eles podem concorrer partido A, partido B, partido C na proporcional. Pode juntar A e a B, ou a A e a C na proporcional. O que não pode é o partido D entrar aqui, em qualquer uma delas. Não pode porque ele não fez a... Ele falou adversário, mas assim, pode ter dois grupos. E pode ter um partido que fica no meio aqui. Não quer ficar junto com esse grupo, não quer ficar junto com esse. Ele não pode coligar na proporcional com um dos dois grupos. Ele pode, inclusive, lançar para prefeito, sozinho. Pode lançar sozinho para prefeito. Ele pode lançar para prefeito e para vereador sozinho, mas ele não pode coligar nenhuma delas com os demais. Na prática, geralmente, o que se faz? Acerta a coligação majoritária e vê quem que vai coligar desses partidos para proporcional. É o mais fácil de fazer. Você acerta primeiro a majoritária. É o que geralmente se faz. Tranquilo? Pode falar. O partido A, B e C lançar o candidato para vereador sem apoiar a prefeita. Pode fazer só a coligação de vereador. Só para proporcional. Desde que nenhum dos três esteja coligado com o majoritário. Beleza. O nome da coligação, interessante também o nome da coligação. Geralmente se faz o nome de slogan, né, da campanha, é o próprio nome da coligação. Vocês escolhem
com a criatividade de vocês, um slogan de campanha que fica o nome da coligação. Geralmente se faz isso para majoritário. Por quê? É obrigatório constar todos os partidos que compõem aquela coligação. Aí na proporcional, geralmente se coloca como nome os próprios partidos. Você economiza a letra na hora de imprimir o material de campanha. Geralmente é o que se faz. Você pode também criar um nome para coligação proporcional. Mas geralmente se faz só o nome da coligação majoritária, né, porque é mais fácil, e o nome da coligação proporcional, os partidos que acompanham. Porque de qualquer forma, sempre tem que constar os partidos que compõem aquela coligação. Tá? Então, tem que constar o nome dos partidos. A coligação, a gente já falou um pouco, é representada por pessoa que será designada. Na ata da convenção tem que dizer quem é o representante da coligação, e é essa pessoa que a gente vai entrar em contato caso seja necessário, ou pode ser três delegados. Também podem indicar até 3 delegados que também podem representar a coligação. Na falta do representante, tem os delegados. O partido isolado é o próprio presidente do partido, e também pode eleger 3 delegados também. Isso tem que constar na ata. Tem que constar na ata e vai constar no registro de candidatura também. Preencher no sistema os dados dos representantes e dos delegados. Dá para voltar lá na coligação? Pode falar, vou perguntar. Vamos dizer lá no dia 10 de outubro saiu o resultado, certo? Uhum. Daí, os suplentes serão suplentes daquela coligação proporcional. Sim. Então, o cidadão lá é suplente de um partido. Se ele vira mudar de partido e não estava na coligação, automaticamente ele deixa de ser suplente. Porque tem a questão, até se ele for, ele foi eleito, ou suplente, tanto faz. Se ele muda de partido, ele entra na infidelidade partidária. Tá? Por quê? O candidato sozinho não consegue concorrer, nem a majoritária, nem a proporcional. Ele precisa do partido, o nosso sistema eleitoral é assim, você precisa do partido para ser eleito. Então é feito em conjunto. O candidato busca voto, vai atrás de voto, né, convencer o eleitor a votar nele, mas o partido está fazendo isso junto com ele. Então, o cargo pertence ao partido. Se ele é eleito e sai muito de partido, ele não pode continuar naquela vaga. É claro que, se ele comete essa infidelidade, é aberto um processo perante o tribunal para decidir se ele vai ficar no cargo ou não. Porque existem umas hipóteses que autorizam ele a sair do partido. Mas a suplência é daquela coligação, então, até o final daquela coligação. Acontece a mesma coisa com o suplente. Se ele sai do partido, muda de partido, ele automaticamente perdeu o direito de coligar. Vou dificultar um pouco a tua pergunta. Ele tem 2 partidos coligados e ele foi eleito como suplente do partido. Só que ele era do partido A. E ele muda para o partido B, que fazia parte do proporcional. Ele pode assumir a vaga? Mais complicado ainda, não sei. Geralmente não, porque ele saiu do partido com que ele concorreu. O partido é que elegeu ele, embora tenha feito parte da majoritária. Aí vai a discussão longa, se fica ou não. Se ele mudar dentro da mesma coligação, ele pode, inclusive, perder a vaga também. Porque ele saiu do partido pelo qual ele foi eleito. Mas aí, quando a vaga sendo do partido, se ele muda a pessoa do partido e o outro candidato sai do suplente, não concorda. Pois é complicado, né? É uma questão complicada. Mas é bem complicado, não é tão simples. Mas só para a gente ter como exemplo. Então, a vaga pertence ao partido, essa é a regra geral. Mas existem hipóteses que o candidato pode sair. Se de repente o partido provocou essa saída do candidato, ele de repente vai continuar no cargo. Beleza. PANDEX, primeiro passo é obrigatório usar esse sistema. Vocês vão baixar o sistema no site do TSE. É um sistema muito fácil de mexer. Ele dá trabalho porque tem que preencher vários dados. Mas ele é fácil. É muito simples de mexer no sistema. Tá? Então vocês vão baixar esse sistema no site do TSE. Lembrando lá, os candidatos têm que ter fotografia e essa fotografia digitalizada e vai ser anexada no próprio sistema. Tá? Não tem mais que ele vai trazer a fotografia impressa para a gente aqui. A fotografia é só digitalizada. Tá?
Fotografia, as certidões apresentadas, já falou isso, as certidões apresentadas, inclusive a proposta de governo, nos casos do prefeito, tem que anexar a proposta de governo impressa e no sistema. Tá? Então já tem que vir com proposta de governo e vai ser anexada no sistema Candex. Tá? Então tem um campo lá para anexar documentos digitalizados. Pode falar. Por exemplo, digitalizei uma certidão lá. Ele tentei excluir ela, não excluiu. No sistema? Você seleciona ela e vai excluir. Tem opção de excluir, né? Tem, só que não excluir. Estava testando lá, por exemplo, alguém qualquer certidão. Às vezes é um banco de sistema, eu vou testar e daí. Estava testando ele, né? E daí terminei, joguei no sistema, apareceu certinho lá dele, eu tentei excluir. Não era aquela certidão lá. Você baixou quanto do sistema? Baixei domingo à noite. O que a gente fez aqui, excluiu, né? A gente conseguiu excluir. Eu não consegui. Eu vou tentar atualizar ele, vou baixar de novo. Interessante você ver se tem alguma versão mais nova, porque às vezes o sistema é lançado e tem alguns erros de sistema. Aí o TSE lança outro. Então você tem que trabalhar com a versão sempre mais atual. É claro que a gente já baixa agora para ver como é que funciona, mas quando for fazer o efetivo, verifique se não tem uma versão mais atual. Pode ser que seja isso. Agora, se estiver dando esse erro, até sugiro que você mande por e-mail e a gente vai mandar para o TSE dizendo, ó, não tá conseguindo fazer a solução. Se continuar o erro, né, não conseguir excluir, aí na dúvida tem que sempre anexar o arquivo certo, mas às vezes acontece de anexar o arquivo errado. Tá. Só da foto. Lembrando que a foto, procure colocar a foto mais nítida possível, porque essa é a foto que vai aparecer. Que vai aparecer na urna. Na urna. Então, pegar um fundo branco, dependendo do fundo que pega, a hora que aparecer na urna, ele está com fundo branco e uma camisa branca. Vai ser o fantasma. Não vai aparecer. É uma pessoa aqui bem clara, bem branca. Também vai fazer um fundo muito preto, muito escuro, dá uma diferença muito grande. Então, procurem sempre agilizar, porque vai ter essa cerimônia de validação de fotos, que depois vocês podem vir a trocar. Só que é uma coisa a mais para se incomodar. Então, se já tiver a foto, uma boa digitalização, uma boa aparência na foto, fica mais fácil para o trabalho depois. Depois a gente vai falar um pouco melhor sobre requisitos da foto, você vai falar um pouco mais na frente aqui. Só lembrando que o número de importantes aqui, Bem fotogênico. candidatos, então aqui De Laranjeiras. Laranjeiras seria 150% a mais, aqui teve 13, pode concorrer até 20 candidatos. Então seria 14 homens e 6 mulheres, arredondando. Os partidos isolados. Os partidos isolados. E na coligação pode lançar até 26 candidatos, sendo 18 homens e 8 mulheres. Aqui as mulheres foram arredondadas para mais, porque no homem deu 18,2 e nas mulheres 7,1. Então sempre usando. Esse homem e mulher, lembrando, pode ser o contrário, mas geralmente não é isso. A gente diz que as mulheres, mas pode ser mais mulheres do que homens, mas é sempre dando uma conversão. Tá. Vai passar para frente. Então vamos passar para o Candex aí um pouco melhor. Após a realização da convenção, vocês vão reunir os documentos, né, para apresentar digitalizados no Candex. Vocês vão ter que imprimir vários formulários que o Candex, tudo que vocês preencheram, ele vai imprimir no final, né, e vai ser gravado no CD. Esse CD fica retido, juntado no processo. Então tem que gravar no CD e ele fica aqui. Né? É bom a gente prestar atenção que de repente o CD não abre, acontece algum problema, principalmente para quem deixar para o último dia. Cuidado, se o CD não abrir, eu não consigo receber o registro de candidatura. Aí você pode até perder o prazo. Então, às vezes, vem com uma cópia adicional, vem com arquivo no pendrive, porque qualquer coisa vai em algum lugar e faz mais uma cópia do CD se for necessário. Então, estejam preparados para algum empecilho. O ideal é não deixar. Porque vai ficar aqui. A gente não pode receber no pendrive, tem que receber no CD porque ele fica arquivado no processo, essa mídia, né? Mas vocês podem salvar 2 vezes, 3 vezes para garantir que não vai perder.
Pode passar? O prazo dia 5 de julho, até às 19 horas. Entrou aqui 19 horas do dia 5 de julho, a gente vai atender. Pode ser que vá um pouco mais tarde, dependendo do número de pessoas que vierem no final do horário. Pode ser que a gente vá até mais tarde. É um processo demorado a nossa recepção. A gente já recebe, tem que conferir tudo que vocês estão mandando, a gente já faz uma conferência na hora que recebe o protocolo. Então é um pouquinho demorado, você tem que vir com bastante tempo para fazer esse registro da candidatura, tá? E aí a gente já falou os prazos, a partir do dia 5 não para mais. Sábado e domingo o cartório está sempre aberto, tá? O draft que a gente falou é demonstrativo de regularidade dos atos partidários. Então o primeiro passo do CANDEX é preencher o draft, né? que vai tratar ou do partido ou da coligação. É um formulário que no próprio CANDEX depois vai imprimir, contendo os dados do partido, da coligação e a lista de todos os candidatos com pedido de registro requerido. E além, no draft vocês vão juntar a ata da convenção digitalizada, no draft de junho. O RRC é o requerimento de registro de candidato. Esse é um para cada candidato. É um formulário, 4 de registro de candidaturas, contendo os dados da fotografia e os documentos, aquelas certidões todas vão ser anexadas no RRC de cada candidato. Tá? E esse requerimento é vinculado ao draft. Tá? Se o draft não conseguir receber o draft, automaticamente eu não consigo receber nenhum requerimento de candidatura. Então, o draft tem que estar ok para poder começar a receber os requerimentos de registro. Pode passar? Aí a gente já falou quem pode assinar, né? Como a gente falou que tem que ter o representante, o partido isolado é o presidente do partido que assina o draft. Na coligação pode ser o representante da coligação, escolhido na convenção, os presidentes de todos os partidos coligados, ou os delegados, ou a maioria dos membros dos órgãos de direção dos partidos. O mais fácil é pegar ou o representante ou os presidentes, então vai ficar um monte de assinatura, né? Tá. Se o partido não solicitar até o dia 5, o candidato pode pedir o pedido individual da RNC. Então, o candidato próprio vai baixar o mesmo sistema e vai fazer e vai trazer um CD. Deve evitar esse tipo de situação do candidato ter que vir aqui, porque a gente vai ter um trabalho maior, intimar vocês por que não fizeram a juntada, já que ele foi escolhido em convenção, por que ele não foi registrado. Então é bom tomar cuidado para não esquecer ninguém. Pode passar? Documentos necessários para o DAP, a gente já falou, impresso no CANDEX e as cópias digitais assinadas e a ata da convenção. Né? O número do fax que vai permanecer sempre disponível. Que eu falei, a intimação do eleitoral é muito rápido, os prazos são em horas e a gente intima muito rápido. Então a intimação é por fax. Vocês vão indicar o número de fax para cada coligação. E para cada candidato também pode ter um número de fax, mas o ideal é que vocês centralizem isso, eu acho até para a organização de vocês, centralizar isso num local só. Vocês podem informar o mesmo número de fax sempre, né? E esse fax tem que estar sempre disponível. O que acontece? No sábado eu tento ligar, chama, ninguém atende, não cai direto no fax. Eu vou tentar algumas vezes aí, umas 3 vezes, se eu tiver com paciência. E eu certifico e pronto. Dá-se por intimado. E vocês não vão saber e não vão, de repente, se defender no prazo correto. Então, é uma obrigação do partido manter esse fax sempre. Claro, às vezes está ocupado o telefone, eu vou tentar depois. Isso é óbvio. Se eu tiver um outro número de telefone, eu posso tentar ligar. Ó, o que está acontecendo com o teu fax que eu não consigo passar? Posso até tentar, mas eu tenho a autonomia de tentar no fax, não conseguir, eu certifico que tentei e está intimado o partido. Tá? Eu preciso buscar outro tipo de intimação. E como é muito rápido, esse é o método que vai ser utilizado. É fax, sempre a gente vai intimar por fax. Pode falar. O aparelho de fax é um aparelho que está sendo um pouco utilizado, né? Porque às vezes ele fica esquecido num canto lá, se desatualiza a data, horário, né? Então você recomenda também que se atualize a data e os horários corretos, né? Um horário normal. É que o nosso é centralizado. O nosso o que acontece? Eu vou saber, eu se eu enviar um fax para você no sábado, e você só vai ver na segunda-feira, por exemplo, eu sei a hora que eu passei. E eu vou contar da hora que
eu enviei o fax. Só que se o teu fax tiver a data desatualizada, vocês não vão saber quanto que recebeu. Vocês não vão saber se foi no sábado, se foi no domingo, vocês não sabem qual é o prazo. Né? Então, a dica dele ali é bem interessante vocês verificarem se a data do fax está atualizada para vocês mesmos saberem a data. O meu fax aqui, eu vou passar, ele emite um relatório. O fax foi enviado, foi recebido e tal data, tal hora. É aquela hora que começa a contar o prazo de vocês. A data que eu enviei o fax. Né? E agora, se vocês tiverem algum problema no fax, vai complicar. Por e-mail não é melhor, ou tem razão? É que a lei ainda é por fax. A lei diz que tem que ser por fax. Por isso que a gente está pedindo e-mail. Que a gente já sabe que e-mail é um método mais interessante, mais prático. Né? Mas de repente você não abre o e-mail todo dia. O fax ele vai chegar naquele momento. Né? Vai ter uma discussão. É o momento que você vai receber o e-mail, a hora que eu enviei. Né? E não é aconselhado. De repente eu até posso tentar. Vamos dizer, não conseguir mandar o fax, eu posso até, se eu tiver com tempo, eu posso até mandar um e-mail dizendo, ó, tentei passar o fax e não consegui. Então fique esperto que já está correndo o prazo. Posso até de repente fazer. Mas o ideal é ligar. Né? Porque além do fax, eu vou indicar o número de telefone, é o ideal. O obrigatório é o fax. Agora vocês também podem indicar o número de telefone. Tendo o número de telefone, eu vou tentar entrar em contato. A gente evita esse negócio de contar o prazo sem vocês terem verdadeiramente a ciência do que está acontecendo. Mas é que pode ser algum partido que desliga o fax lá. Não, eu não quero receber intimação para ganhar tempo. Se isso acontecer, eu perceber que está acontecendo isso, eu certifico e começo a contar o prazo. Para a gente evitar esse tipo de coisa. Então, deixem o fax, atualizem lá a data, o horário do fax, deixem o fax sempre ligado, configura ele, para caso ninguém atenda, ele já cair direto no fax, se chamar, ninguém atende, não cai no fax, eu não consigo fazer essa intimação. Tá? Tá. A fotografia, vou para a fotografia, vou para frente. Aí, característica da fotografia, tem que ser uma fotografia recente, 5x7, isso está na repetição que está ali. Sem moldura, cor de fundo, preferencialmente branco, né? Mas dependendo do que ela falou. Se a pessoa é muito branca, tira a foto no fundo branco. Se ficou estranho, muda o fundo. Né? Não dá para mudar a cor da pessoa. Frontal, busto, trajes adequados para a fotografia oficial, sem adornos, especialmente aqueles que têm conotação propaganda eleitoral ou induzem o reconhecimento do eleitor. Né? A foto pode ser interferida pelo juiz. Aí você tem o trabalho de tirar outra foto e anexar outra foto. Né? Então tente tirar uma foto que é aquela que vai para a urna, né? Porque tanto você pode querer, o candidato pode vir e querer alterar essa foto depois, tem uma audiência de verificação, a gente coloca uma urna e o candidato pode vir e verificar como é que ficou a foto dele na urna. Isso está no nosso cronograma aí, faz essa audiência de verificação. Mas não é obrigatório, vocês podem até não vir. Eu sei que minha foto está boa, né, garanto, não precisa vender. Mas se quiser, fica à disposição. Só que se quiser trocar, tem que trazer outra foto, gastar para tirar outra foto e tudo mais. E tem um trabalho a mais aí. Então, tem que tirar a foto, orientar os candidatos das coligações de vocês a tirar uma foto que fique legal. Vai passar? A declaração de bens, impressa pelo CADEX, assinada pelo candidato. A declaração de bens, tome cuidado. O sistema de justiça eleitoral ele faz um cruzamento de dados com a Receita Federal. E se vocês declararam um monte de coisa diferente lá na declaração de bens do ano passado e agora declaram outra coisa completamente, vai causar um transtorno, porque vai dar um batimento. Tá? Claro, a declaração de imposto de renda é feita a situação que estava em 31/12 de 2011. É referente ao ano de 2011, que vocês declararam agora. A situação de bens pode ter alterado agora. Você pode ter vendido uma propriedade, comprado outra, isso aí é natural. Mas não pode ter uma diferença muito grande. Porque esse cruzamento de dados da Justiça Eleitoral com a Receita é feito. Tá? Tudo que você declara aqui, ou se você declara uma coisa aqui e não declarar na Receita, vocês podem ter problema até quando vocês forem fazer a declaração para a Receita do ano que vem. Pode cair na malha fina porque você, para a Justiça, declararam uma coisa e lá declararam outra.
Não pode dar problema na malha fina, tá? Dos candidatos. Então preste atenção com declaração de tese. Ela é preenchida no Candex, não pode usar a mesma da Receita, tá? Tem que ser preenchida no Candex e vai ter que ser assinada pelo candidato. Ela fica no Candex e fica impressa. Qual é o documento oficial de identificação? A proposta do governo no cargo de prefeito impressa e anexada no sistema, comprovantes de disponibilidade ou declaração de próprio punho. A lei permite ou a certidão, né, certificado de conclusão de curso de escolaridade ou a declaração de próprio punho. A gente percebe na eleição anterior que alguns candidatos tinham o segundo grau completo e vinham com a declaração de próprio punho. O que acontece? Provavelmente o juiz vai querer conferir essa declaração de próprio punho. Aí o candidato tem que vir aqui e fazer na nossa presença, ele tem que certificar que ele realmente foi ele que escreveu, para evitar algum caso assim, alguém da família preenche lá no candidato e faz uma assinatura e o candidato não sabe ler e escrever, né? Essa verificação provavelmente é feita antes, para não acontecer o que aconteceu, por exemplo, no caso de Érico, que ele foi feita essa verificação depois que ele já estava eleito. Aí já é uma situação complicada. O cara foi eleito mais votado do estado de São Paulo, e aí vão indeferir o registro porque ele não sabe, fica uma situação complicada. O que deve acontecer aqui é aqueles que tiverem declaração de próprio punho, o juiz já vai pedir para separar e pode intimar os candidatos para comparecer e fazer essa declaração aqui. Então o candidato tem o trabalho de vir até aqui, né, e passar por essa situação de ter que comprovar que ele sabe ler e escrever. Se ele tiver a certidão de escolaridade, não tem problema nenhum, não vai interferir nessa situação, passa direto. Então o ideal é que vocês orientem aos candidatos a procurarem, se ele perdeu o certificado dele, que ele vá onde ele estudou e pegue esse certificado. É muito mais fácil, né, para a gente e para o próprio candidato. Agora, aqueles casos que realmente não tem esse documento, pode ser a declaração de próprio punho, mas pode ser determinado que você venha confirmar aqui no cartório. Pode falar? Por vezes, na declaração do imposto de renda, um imóvel rural tem uma descrição longa. Área de tantos hectares, dentro de uma área maior de tantos hectares, 500 tal, subdivisão, bloco tal, em tal lugar, matrícula tal. Dá você pode fazer você pode declarar que tem imóvel no valor tal, matrícula no número tal. Só isso. Área tal, matrícula tal. Tendo o número da matrícula é o suficiente, né? E qual que é o valor desse imóvel? Tranquilo, não precisa ter toda a descrição, não precisa. Só o número da matrícula. Se quiser, por ligar, pode ser conforme item 3 da declaração do imposto de renda. Se a Receita quiser fazer o batimento, ela consegue puxar para sabe o que é. Mas tendo o número da matrícula, não tem problema nenhum. Precisa ter uma descrição longa, né? Se tem um veículo, você não vai dizer todo que está com a arranhadinha na porta, não vai dizer isso, vai dizer só a marca, o modelo e tal. Pode passar lá? Alguns candidatos têm que ter a prova de descompatibilização, que já falou, né? Aqueles que tinham um cargo, um servidor público, por exemplo, tem que anexar a prova de que ele se descompatibilizou. O protocolo que ele fez lá, a portaria que afastou ele, e tem que comprovar que saiu do cargo no período correto. E as certidões criminais, aquela lista de certidões ela tem que ser impressa e digitalizada, anexada no sistema. Tá? Pode passar? Há vários candidatos têm que comparecer ao cartório pedindo a certidão eleitoral, porque ela está na lei. A lei diz a certidão criminal estadual, federal e certidão da Justiça Eleitoral. Só que é lógico, a certidão da Justiça Eleitoral ela vai sair direto. Nosso sistema ele bate um com o outro. O sistema de candidatura, a hora que você registrar aqui, ele já vai procurar no nosso sistema se ele está aqui para a Justiça Eleitoral. Então não precisa trazer nenhuma certidão eleitoral. Ela até sai pela internet, se quiserem conferir pela internet se o candidato está ok, pode, né? Porque se não tiver, dá tempo de ele vir aqui a situação dele, mas não precisa entregar nada da Justiça Eleitoral, está dispensado pela resolução, porque o próprio cartório vai fazer essa conferência com os sistemas eleitorais. Então, certidão da Justiça Eleitoral, nenhuma precisa juntar, tá? Nem cópia de título, nada. Pode passar lá?
se o candidato deixar de apresentar algum documento, ficar faltando, a gente pode intimar na hora, né? A gente pode fazer essa conferência na hora, ou a gente pode fazer depois e intimar por fax para ele apresentar o documento que tá faltando. Se faltar algum documento, a gente vai intimar para 72 horas do recebimento da intimação. É aquele negócio, passou o fax, começa a contar 72 horas para o candidato apresentar. Se ele não apresentar, o juiz pode deferir o requerimento de registro dele, tá? Pode passar? A mídia para ser entregue CD, DVD, a ser entregue no Justiça Eleitoral, devidamente identificada, né, por corrente de fazer uma confusão aí. As mídias ficarão retidas, são anexadas no processo, para garantir que os formulários impressos coincidam perfeitamente com aqueles que estão gravados na mídia, o anexo é o código de segurança. Então, quando vocês imprimirem o DRAP, lá em cima tem o código de segurança. Tá? E aí vocês vêm com o CD. O que acontece? O que a gente faz aqui? A gente coloca o CD para ler e aí ele pede para digitar o código de segurança. Já aconteceu na eleição de 2008. Se eu digitar o código de segurança e não bater, eu não consigo receber nada. Aí vocês têm que gerar de novo. Quando que acontece isso? Vocês fazem o preenchimento. Aí vocês imprimem o relatório. Depois vocês voltam lá no sistema e alteram qualquer coisa. E gravam de novo. Na hora de salvar o CD, ele vai salvar um código de segurança. O que está impresso é outro. Então, façam ao mesmo tempo. Deixa para fazer tudo no final. Imprime e gera o CD. Se vocês fizerem, imprimirem aqui, aí vai lá pedir a assinatura do candidato. Aí ele verificou que tem alguma coisa errada. Tem uma letra do nome errada. Aí vocês voltam no sistema para fazer aquela alteração. Tem que imprimir tudo de novo para ele assinar de novo. Né? Senão não bate o código de segurança. Se vocês não imprimirem de novo todo aquele formulário, não vai bater o código de segurança. A gente não consegue receber. Sai o código de segurança para o DRAP e para cada um dos requerimentos de registro sai um código de segurança. Tem que bater esses códigos com o que está no CD, senão a gente não consegue nem passar para frente, tá? É um cuidado que tem que fazer. Se alterar qualquer um, tem que imprimir todos. Isso é qualquer dado que altere de um, reimprime todos. Sugestão: imprimam um, façam todas as conferências. Tá tudo ok, imprime outro. Passa lá para você ver. O sistema lhe dá a possibilidade de você imprimir um rascunho. Então, vocês podem imprimir um rascunho, o candidato verifica os dados dele, aí sim você imprime o formulário que vai ser apresentado pela Justiça Eleitoral. Vocês podem fazer isso se quiserem. É aconselhável utilizar esse rascunho para não acontecer isso. Você gera o original, aí verifica que tem alguma coisa que não tá correta, alterou, tem que imprimir tudo de novo. Né? Então, o rascunho é uma boa opção, né, para vocês, antes de recolher a assinatura, vocês fazerem essa conferência. Desculpe a ignorância de fazer essa pergunta. Num CD vai ter um CD para cada vereador ou vou conseguir agrupar num CD? Um CD por DRAP. É um CD por coligação. Não é por candidato. Você preenche o DRAP, preenche todos os candidatos e ele gera um CD só. Por coligação ou por partido, se sair isolado. Se for isolado, partido. Se for coligado, é um CD só para a coligação inteira. Tá? Agora, cuidado que aí tem a questão proporcional, aí é um CD para majoritário e um CD para proporcional. Né? Se for diferente a majoritária da proporcional, aí é um CD para cada um. Se vamos dizer, tem uma majoritária e dentro dessa majoritária tem duas proporcional. É um CD para majoritária e um CD para cada uma das duas proporcional que compõe a mesma coligação. Tá? Último aviso aí, não deixar para a última hora, porque pode acontecer imprevisto. Né? Por exemplo, esse número de segurança não está batendo. Se vocês vêm aqui no dia 5, às 7 horas, e não está batendo, vocês vão ter que voltar para reimprimir isso. E se deixou para o último horário, vai ficar bem corrido, vai ficar bem complicado. Vamos supor que tem que, se vocês tiverem que imprimir outro RRC do candidato, vocês vão ter que pegar a assinatura desse candidato. Se vocês deixarem para o último horário, vocês vão ter que ir atrás do candidato para ele assinar, para daí sim vir aqui e fazer o registro de candidatura dele. Então vai ser uma correria. De preferência tem que fazer isso antes. Eu sei que é corrido. Se vocês fizerem a convenção dia 30,
Vocês têm 5 dias para preencher tudo isso no sistema e trazer aqui. É corrido para vocês, mas é corrido para a gente também. Tentem adiantar isso aqui. Já está escolhido o candidato. Às vezes, não sei como que vocês planejam a situação de campanha de vocês, mas perdão, vou deixar por último para registrar, para ver se vai confirmar aquilo que os outros partidos estão falando. Eu acho que não é por aí. Se já está escolhido em convenção, já é aquilo que vai ser registrado. Então, se vocês terminarem de preencher tudo no dia 3, garanto e venha fazer logo, facilita o nosso trabalho, e se tiver alguma coisa errada, ainda dá tempo de vocês correrem atrás. Só para finalizar, eu quero deixar alguns conselhos para vocês. Eu acho legal que está vários partidos aqui de vários municípios e a gente pode ter uma conversa natural sem nenhum tipo de problema. O conselho que eu tenho é a disputa eleitoral, ela deve se limitar a essa disputa eleitoral, que é natural, fortalece a democracia, que os partidos apresentem propostas e façam um debate saudável, que não passe disso uma disputa pessoal. O interessante é que vocês, como representantes do partido, passem isso para aqueles que vão trabalhar com vocês, os outros filiados, os cabos eleitorais, as pessoas que vão fazer campanha na rua. Passe isso, que é uma disputa eleitoral, não é uma disputa pessoal. De repente, vizinho brigando com o vizinho por uma questão de disputa eleitoral, e acabada a eleição, eles vão continuar sendo vizinhos, vão continuar uma vida. Então, não é saudável que passe por alguma coisa, além dessa disputa natural eleitoral. Um outro conselho que eu tenho é para vocês tomarem cuidado com algum tipo de propaganda. A lei eleitoral tem vários tipos de sanções para propaganda irregular, para várias situações, mas, além disso, você tem que, de repente, prestar atenção que o eleitor está mudando um pouco a concepção. Antigamente, era muito comum você jogar um monte de panfleto pela rua. Hoje em dia, isso tem uma conotação muito contrária na cabeça do eleitor. É uma opinião minha, é só um conselho. Se você jogar um monte de santinho no chão na véspera da eleição, isso configura o início do eleitoral. Mas, além disso, o eleitor não fica satisfeito. Ele olha aquele monte de panfleto no chão e não vai olhar assim, vou votar nesse aqui. O eleitor dificilmente olha isso. Ele olha assim, não vou votar nesse cara porque ele está sujando a minha cidade. Eu penso que o eleitor está adquirindo uma consciência política nesse sentido. Por exemplo, uma propaganda de som de carro. Se vocês colocarem o volume muito alto, vocês não fazem propaganda, vocês enchem a cabeça do eleitor. Ele não quer ouvir um som gritante na porta da casa dele, de repente acordando ou atrapalhando. Ou se vocês passarem com um carro de som na frente do hospital, aquele que está lá doente ou os familiares, não vão votar nesse candidato porque ele está atrapalhando as atividades do hospital. Em frente a uma igreja, as pessoas daquela igreja provavelmente não vão querer votar porque aquele candidato não está respeitando aquele momento de culto daquela igreja. Eu penso dessa forma. Na eleição passada, a gente via passar os carros aqui. É uma proibição. Em frente ao prédio da Justiça, não pode passar carro de propaganda política. Aí não é conselho. Agora, dessa parte não deixa de ser conselho. Se passar um carro aqui, eu vou autuar direto. Tá? O cartório tem essa possibilidade de poder de polícia de autuar a propaganda irregular. A gente vai verificar, não vou nem parar o carro vai passar reto aqui. Mas eu vou anotar a placa, vou autuar e vou encaminhar para o juiz e para o Ministério Público. Porque é uma situação irregular. Eu verificando uma situação irregular, eu posso fazer essa autuação direta. É claro que o que acontece realmente numa eleição é os próprios partidos se fiscalizarem. Então tem dois lados políticos, um lado vai fiscalizar o outro. Isso é natural, vocês vão entrar com representação contra a oposição de vocês. Tá? Eu queria uma opinião do amigo com relação à parte visual da campanha. No que se refere a tamanho de placa, tamanho adesivo, até que hora o som pode, até que hora o som começa. Essa composição desse sentido do amigo. Tem várias situações de propaganda irregular. Tamanho de placa, que me lembra 4 metros quadrados, adesivo de carro pode, Aí tem que pensar numa situação de trânsito, a gente coloca na traseira inteira. O perforation lá, né?
Pode até não configurar eleitoral, mas a Polícia Militar pode parar o carro por estar infringindo uma lei de trânsito também. Né? Então tem uma situação diferente. É o caso, por exemplo, de proibir o consumo de bebida alcoólica no dia da eleição. Isso não é eleitoral, embora seja no dia da eleição, não é uma lei eleitoral, da Secretaria de Segurança Pública. Então, às vezes não configura ilícito eleitoral, configura ilícito Essa colocação que o amigo fez na questão do som, o horário que pode começar e o horário que tem que terminar. Uhum. Deixa eu lembrar. É a 23, 3 de setembro, só tô achando. Tá, ela vai achar lá. Na verdade, a situação de propaganda, a princípio não é tema da nossa reunião aqui. Tá? Eu posso tirar dúvida, caso vocês tenham? Posso. Mas a resolução que ela falou de 23 de setembro, ela fala tudo que pode e que não pode de propaganda. Eu aconselho que vocês olhem, no site do TSE tem todas as resoluções referentes a esse pleito. Tem de propaganda, de prestação de conta, de registro de candidatura, tudo e referente a essa eleição tem na legislação. Viu, só não querendo incomodar você. Pode falar. Uma pergunta que cabe muito aos companheiros, aquela questão que na eleição do pleito para deputado surgiu a questão dos cavaletes. Na campanha para prefeito e vereador, os cavaletes podem e onde podem ou não vai poder? Tá, o cavalete, o que acontece? Ele tem que ser retirado. A propaganda ela não pode ser fixa. Não pode ser fixada em poste, em árvore, não pode ser fixada. Mas o cavalete é uma propaganda móvel. Só que passou das 10 não pode ter nada. Na última eleição a gente passou 10 horas em ponto que estava na rua foi recolhido. Foi recolhido. E não adianta ele tentar vir aqui buscar que não vai tirar daqui. Depois das 10 não pode. Não pode. O cavalete vai poder então. Isso, o cavalete pode. Só que tem que ser, vocês mesmos tem que colocar de manhã e retirar no fim do dia. Local assim não tem nada específico, esquina. Não pode, tem, não pode atrapalhar a passagem de pedestres e nem de veículos, é óbvio. No meio da rua não pode. E a calçada, se botar uma placa que impeça, a calçada se for estreita, você não pode colocar ali, porque vai atrapalhar o fluxo de pessoas. Né? Aí a gente pode, a gente nem atua, a gente passa, pega aquela propaganda e traz pra cá. Está regulado, não perder placa. Quando a propaganda você faz a camiseta de prefeito e vereadores, podem botar camiseta, não podem? Boné, depois da distribuição, então cuidado. Você pegar fazer um monte de camiseta e distribuir, não pode. Tá? Agora o eleitor sabe o que dá pra fazer. Não pode. Agora sim, vamos dizer que o eleitor quer votar e ele quer manifestar o voto dele. Embora o voto ele seja secreto, tenha essa proteção de ser secreto, né, isso é garantido pela justiça, mas se o eleitor quiser manifestar, fazer uma manifestação pacífica e silenciosa da sua preferência política, o eleitor pode. Um grupo de eleitores não. Se tiver uns 10 eleitores igual, não pode. Né? Agora, se o eleitor quiser pintar a camisa dele lá, vou votar em tal pessoa, ele pode votar. Né? Se ele quiser na cabeça aos pés do candidato dele, o eleitor pode. Você é o prefeito mesmo. Posso fazer uma camiseta no prefeito Leandro aqui, vou lá e voto? Pode. Mas agora dá você e mais 10 com a mesma fonte, o mesmo desenho, tudo igualzinho. Essa edição o custo dessa propaganda tem que ser eleitor. Não pode fazer uma distribuição de material desse tipo. Né? Lembrando, fiscal de propaganda, fiscal de mesa, cada coligação tem direito a colocar um fiscal em cada sessão. Gente, orientem bem os seus fiscais qual que é o papel deles. O fiscal não ganha a eleição. Tá? O que vai ganhar a eleição é o voto do eleitor. O fiscal está ali para verificar se tudo está correndo da forma correta. O fiscal não vai conseguir o voto do eleitor na última hora ali. Não é assim que funciona. O fiscal tem que fiscalizar. É o papel dele. Então o fiscal não pode incomodar os mesários. O presidente da sessão pode expulsar o fiscal do partido. Pode. E quando eu falar para os mesários, eu vou falar isso. O fiscal do partido está incomodando, manda embora. Porque dentro da sessão, o presidente da mesa é autoridade. Nem eu posso entrar numa sessão.
Não pode, nenhum funcionário da Justiça Eleitoral pode entrar na sessão se o presidente não autorizar. Até se a urna estiver quebrando lá, se o presidente falar, não quero que você entre aqui, não vai entrar. Tá? Então, ele tem essa autoridade. Ele pode mandar o fiscal do partido, se ele estiver causando transtorno para os trabalhos, pode mandar retirar. Aí a coligação fica sem fiscal naquela sessão, pode acontecer. Tá? Pode colocar outra, se o presidente deixar entrar outro fiscal, ele vai deixar. Se ele não quiser deixar entrar nenhum fiscal, caso esteja incomodando. Claro que o presidente tem essa responsabilidade, eu não aconselho ele a mandar todo mundo sair, porque o fiscal lhe garante que o mesário cumpriu o papel dele corretamente. E isso é interessante que o fiscal fique na sessão, ele verifique que tudo correu conforme está na legislação. Isso é que vocês têm que passar de orientação para os fiscais de vocês. No dia da eleição, o fiscal não ganha. Aconteceu na última eleição, um partido estava todo mundo com camisa amarela e o crachá ele tem um limite, estava um crachá enorme. O que eu fiz? Gente, todo mundo, aquele partido inteiro ficou sem representação nas mesas, porque não pode, não tinha outro crachá, todo mundo sai. A coligação inteira ficou sem fiscal. Né? E se acontecesse na municipal, bem preocupante, né? Porque aí só fica o fiscal do outro lado. Do lado, vamos dizer que tem dois candidatos em disputa, esse lado inteiro sem fiscal, só fica esse lado. Na verdade, fica fraco. Se os mesários quiserem entrar em conluio com esse fiscal e fazer alguma coisa errada, fica complicado. Então, o ideal é que tenha um fiscal um fiscal de cada lado em todas as sessões, para garantir que o processo corra conforme tem que ser. Né? Então, tomar esse cuidado com o fiscal de sessão. Toda vez que eu reúno os mesários para fazer uma reunião, a reclamação dos mesários é a mesma. Toda vez. Eu faço várias turmas, eu divido os mesários por turma e faço reunião só com o presidente de uma cidade, só com o primeiro mesário de outra cidade. Sempre tem alguém que levanta a mão. Olha, e os fiscais de partido, o que eu faço com eles? Eles sempre incomodam. Sempre tem alguém que levanta essa questão. Então, vamos tomar esse cuidado, porque o fiscal não vai decidir a eleição numa sessão se ele ficar lá dando incomodação para o mesário. Só vai atrapalhar o andamento dos trabalhos, tá? Alguém tem mais alguma questão para levantar? Só das contas bancárias, por exemplo. Menos de 20 está na lei da menos de 20 mil eleitores, né? Não é obrigatório abrir conta bancária. Tá, e daí o candidato vai prestar conta como que ele vai? É facultativo a abertura de conta, mas o ideal é que abra, porque como é que ele vai fazer a campanha, como é que ele vai movimentar o gasto se ele não tem conta? Ele não vai, na verdade, ele é facultativo ele abrir a conta, mas se ele não tiver a conta, ele também não movimenta. Ele não movimenta recurso, ele não pode movimentar nada. O que pode acontecer é o comitê financeiro arrecadar, comprar o material de campanha e ele distribuir o material de campanha, vamos dizer, o santinho lá daquele candidato. O comitê financeiro, o comitê pelo partido ou pelo comitê. O comitê pode arrecadar recursos, fazer a propaganda para todos os vereadores dele e repassar para os vereadores. Pode ser dessa forma. Só que daí a nota tem que tirar individual para casa ou tira para o comitê? Do comitê. Se for assim, para o comitê. Só que aí, vamos dizer, a campanha não é feita só com isso. O candidato faz campanha com combustível, ele não vai poder fazer. Não, isso não vai poder fazer. Passar para vários presidentes, eu sou contador, né? Vários presidentes estão aí, eles não. A lei não permite nós abrir, não obriga. Mas você que é contador sabe que é mais fácil abrir a conta. O ideal é que abra a conta para o candidato poder movimentar. Senão ele não consegue fazer campanha. Na prática ele não consegue. Só o comitê que consegue gastar dinheiro no recurso de campanha. Tá? Lembrando, já que você tocou em pressão de conta, é obrigatório todos os partidos terem CNPJ e conta bancária. Tá? Isso é diferente das outras eleições. O partido que não tivesse CNPJ, ele está irregular. Agora, o que vai acontecer com ele, eu não sei. Não sei. Lembrando que já tem uma prestação de contas de 28/7. Uma parcial. A primeira parcial é 28/7. 28/7 é 12/8. É que eu fui estudar essa. E a segunda parcial é 28/8. Vai estar próximos. Então é coisa que já vai ter que ir atrás. Sobre as compras de votos,
cometa a cassação. Tipo, para justificar que tipo assim, eu fui lá e comprei o teu voto, para justificar. Eu tenho que ter filmagem, eu tenho que ter testemunho. Você tem que produzir prova. Não adianta você simplesmente alegar se você não consegue provar. Esse é o grande problema de várias questões eleitorais, principalmente a compra do voto. O próprio eleitor pode dizer, olha, eu não vou comprar meu voto. Na verdade, o eleitor também comete um crime. Se ele pede o candidato algum, não precisa nem ser dinheiro, qualquer favorecimento em troca do voto, é configurado no compra do voto. Não dá para ser uma denúncia anônima. Por que não dá? Porque não tem como investigar nada. Você vê que não, tal pessoa comprou voto. Se a pessoa está comprando voto, a gente pode até ir lá e verificar o que está acontecendo. Se a gente conseguir pegar, mas geralmente a gente chega feito já respondem tudo. Mas o ideal, quanto mais prova você conseguir produzir, melhor para você. Tipo assim, você vai dar uma cesta básica, você vê que teu oponente lá, teu adversário político lá, está dando cesta básica para o cara. Isso é uma coisa do voto. Sim. O que eu falei, a fiscalização de campanha principal são vocês mesmos. Você vai fiscalizar o outro lado vai fiscalizar você, para ver se você está fazendo coisa errada. A justiça eleitoral pode fiscalizar? Pode. Se alguém denunciar, a gente pode lá verificar? Pode. Alguns até tentam fazer essa verificação com os partidos. Tem muito partido achando, não, está acontecendo tal coisa. Vamos ligar para o eleitoral. Vocês podem ir atrás dessa situação até melhor do que eu. Por quê? Eu sou bastante conhecido na cidade, estou há 4 anos aí, todo mundo me conhece. Eu chego num lugar, sou dados de justiça eleitoral. Então, é só se eu for fantasiado para tentar pegar o flagrante. Acho que seria um pouco demais. Agora, vocês podem ter equipe, pessoas que vocês colocam nos bairros para fazer fiscalização. Para evitar. Ótimas provas, né? Eu quero voltar à questão da parte visual novamente. Na eleição passada, a pessoa que queria uma placa do prefeito, ela tinha que assinar um documento pedindo. Foi feito vários documentos desses, mas nunca foi utilizado. Nesse pleito agora, será obrigatório a pessoa que vai receber a placa do prefeito assinar um termo dizendo que quer aquela placa na casa? Não, isso não é exigência da justiça eleitoral. Isso não foi exigido. Isso você fala da eleição anterior. A eleição anterior foi 2010. Isso. Ao prefeito. Esse procedimento é adotado pelos partidos para você ter uma garantia de alguém dizer, não, alguém fixou uma placa lá sem autorização. O que acontece? A pessoa, vamos dizer, você pede para colocar a placa, a pessoa deixa. Depois ela muda de ideia, ela muda e quer votar no outro candidato, quer apoiar o outro candidato. Ela fala, não, esse cara veio e colocou placa na minha casa e eu não autorizei. Certo. Isso é uma segurança do partido para esses casos aí. É aconselhável, de repente, vocês fazerem algum termo de uma autorização. Uma autorização, porque esse tipo de campanha, esse tipo de placa só pode ser fixada com a autorização da pessoa. Da pessoa, exatamente. Agora, essa pessoa pode hoje dizer que autorizou, amanhã dizer que não. Agora, se ninguém questionar se autorizou ou não tem problema nisso. Você não precisa apresentar isso para a justiça eleitoral. Agora, se a pessoa vier aqui e dizer, foi um candidato que colocou a placa lá na minha casa, a gente vai ter que apurar. Pode falar? Eu gostaria que aquela senhora repetisse uma data de prestação de conta parcial. 28 do 7 a 2 do 8. Vai ter a primeira parcial da prestação de contas. Mas essa prestação de conta é a mesma que é publicada na internet? Mas aqui tem o calendário eleitoral, consta 6 de agosto, segunda-feira. Não vai. Bom, na verdade, sim, prestação de contas. Porque isso aí não é nosso, é o sistema que está lá, o sistema de prestação de contas. Então, ele é aberto, acho que o prazo máximo é 6 de agosto. Então, ele abre já a partir do dia 28. Talvez seja do dia 28 ao dia 6, pode ser que seja isso. Pode verificar melhor. Mas, de qualquer forma, o que a gente vai fazer aqui com relação à prestação de contas? O e-mail que a gente pegou de vocês
né? Se alguém esqueceu de deixar um e-mail, deixa com a gente. Chegou perto lá do prazo, a gente vai mandar um e-mail. Lembre que é o último dia para prestação de contas, é o último dia para fazer isso, é o último dia para fazer aquilo. A gente vai estar sempre avisando por e-mail. Se tiverem dúvida, repasse. Isso. A gente vai receber a dúvida, a gente vai responder para todos, tá? E os prazos vai estar sempre, independente se perguntarem ou não, a gente vai estar mandando, ó, é o último dia para isso, é o último dia para aquilo. A gente vai mandar tudo por e-mail. Porque na prática, como é que a gente trabalha aqui? A gente vai trabalhando por partes. Agora é registro de candidatura. Eu estou preocupado com o registro de candidatura. Vocês anotaram o nosso e-mail. Zona 045. Vai falar nisso. Volta no primeiro slide lá. Tome cuidado que é IF, não é underline. É IF, PR. Isso. Então, as outras dúvidas a gente vai tirando conforme vai tendo necessidade, porque o foco agora é registro de candidatura. Dia 5 acaba a registro de candidatura, eu vou começar a focar no próximo passo. Tá? A gente vai sempre por etapas aqui. Né? É claro, se tiver alguma dúvida antes, a gente vai responder. Então, lembrem, o partido que ainda não tem CNPJ, tem que abrir. Não tem conta bancária do partido. Na verdade, a grande dúvida que chegamos sobre prestação de contas é que vão ter 3 contas. Podem ter 3 contas. Uma conta é do partido. Essa conta tem que ser aberta, já poderia ter sido aberta desde o dia 1º de dezembro, e o prazo máximo para abrir essa conta é dia 5 de junho. Essa é a conta do partido. Tem algum partido que às vezes já tinha conta do ano passado. Não vale essa conta. Aquela conta que o partido já tem há algum tempo, que veio prestar conta aqui, essa é outra conta, é conta do partido. Essa conta que a gente está falando é conta eleitoral, é para eleição. Na prática, se vocês abriram uma conta dia 1º de janeiro de 2012, vocês já podiam estar arrecadando recurso para a campanha. Né? Não precisa esperar a abertura da conta do comitê financeiro, que essa vai demorar um pouco ainda. Então, o partido, mas essa conta não é opcional, ela é obrigatória. Até o dia 5 de julho, os partidos têm que ter aberto essa conta com o CNPJ do próprio partido. Tá? Então, quem não providenciou, já providencia até o dia 5, o partido tem que ter uma conta bancária. A questão do banco pode ser qualquer um? Pode ser qualquer banco. Pode ser qualquer banco. Não sei se é cooperativa de crédito, não sei se abre, tá? Aí você tem que consultar o banco se eles fazem isso. Essa conta, ela não tem custo. Cuidado dos bancos vão querer. A outra conta que o partido tem, ela tem. Essa conta de campanha, ela não tem taxa. Ela não tem taxa bancária. Está na resolução de prestação de contas, né? E cuidado com isso, que de repente o banco vai abrir a conta e vai cobrar a taxa de vocês. Essa conta de campanha não tem taxa bancária, não tem que fazer um depósito para depois abrir a conta, não tem nada disso. Tá? O banco às vezes quer que você faça um depósito, ou abra uma conta para o presidente, ou faça qualquer outra coisa, qualquer exigência que o banco faça não é necessário. Tá? Mas aí o pessoal vai saber o fato de estar certificado. O partido tem que estar com o CNPJ em dia, tem que ter uma certidão. Como os candidatos com o CPF, né? Exatamente. E aí, outra coisa, rapidinho lá, pessoal, vamos fechar aqui já. Outra coisa vai ser a conta do comitê financeiro. A eleição anterior só tinha a conta do comitê financeiro e a conta dos candidatos. Essa tem essa outra conta que é obrigatória, que é a conta do partido. Quando acabar a eleição, vocês vão prestar conta 3 vezes, né? Na verdade mais, mas bem. É a conta do partido, a conta do comitê financeiro e prestação de conta de cada candidato. Inclusive, se o candidato desistido de concorrer, vários candidatos às vezes fazem o registro, uma semana depois desistem. Esse candidato tem que prestar conta também, mesmo que ele não tenha gastado nada, nem chegou a começar a fazer campanha, ele tem que prestar conta também. Senão esse candidato fica irregular. E preste atenção, o candidato que em 2008 iniciou, fez o registro, ficou um dia com o registro de candidatura e depois pediu a desistência, esse candidato tem que prestar conta. Se ele não prestou, ele não sai candidato agora. Ele tem que prestar conta. Então vê se alguém não está nessa hipótese na coligação de vocês. Tipo assim, eu sou presidente
Você vai ter que olhar no site lá para ter certeza. Eu acredito que não. Eu acredito que a Associação de Pais Médicos, eu acho que não tem nada. Você não é acostumado com nada. Você tem que dar uma olhada, ela recebe verba, joga pouco. Isso que é o problema. A associação geralmente não precisa de sair. Agora, se ela recebe verba de qualquer órgão público, municipal, federal, estadual, ele talvez tenha que se compatibilizar. Você tem que dar uma explorada, sabe? Você tem uma matadarinha, É a associação. Recebe verba ou não recebe? Aí pode cair ou não, pode ter que ser. Quer falar? Era mesmo? É só esclarecendo, dia 28 abre prazo para prestação de contas e vai até o último dia, que é dia 6. É isso mesmo, dia 6. O último dia, dia 6. Fui atrás para ver, aqui a gente tem, igual o registro de candidatura. Não deixa para dia 5. O problema é que não sei, então, fechou lá, dia 3, já tem fechadinho, traz pra gente, que a gente está. Até a atenção que a gente vai passar para vocês será maior nos dias anteriores do que no dia 5. Pode falar. Só para recapitular, então, das certidões, são aquelas 4, certidão da Justiça Federal, aquela da certidão da Justiça, aquelas 3 eleitorais que não precisam. Da eleitoral? Não precisa. 4, 5, mais uma unidade administrativa. Isso. No site do CNJ você tira essa certidão. Daria 6 certidões. A não ser que você venha. No geral. É. No geral. É claro que no geral mandou. Isso. Uma e a sexta. São 6. Mas a gente vai passar essa portaria no né? Aí cada casa ele pode ter alguma outra certidão. Tá? Mais alguma dúvida, gente? Com relação aos registros das candidaturas para vereador, o nível de 70% a 30%. Caso algum partido não tenha pegar, por exemplo, mulher, tem lá 8, 10 candidatos homens e não tem nenhuma mulher. Só deixa para os 30%, não precisa registrar. Vamos por um caso, não tem mulher, como não tem, mas vai somente os 30%. Mas não é obrigado a registrar o nome da mulher. É, o que ele não pode é for mais homens. Não, no caso, ele é 70%. O de homens não tem mulher. Não tem mulher, mas a vaga ficou aberta lá. Tá? Essa questão do 30% não está fazendo polêmica. Tem uma decisão, parece que tem os 30%, tá? Que o 30% seria sobre os candidatos. Não, mas a lei fala que 30% é reserva. Reserva de 30%, né? Mas tem uma discussão. Não, com certeza tem sim. Mas o entendimento da justiça de uma forma geral é esse. Agora, alguém pode discutir isso e aí até de repente eu falo hoje uma coisa e o STJ, o TSE vai decidir diferente. Ele pode de repente decidir que não, 30% é sobre o número de candidatos que você colocou. Eu estou falando uma coisa. Eu corro assim, de falar uma coisa e ter uma decisão do TSE. Era muito regionalizado. As decisões atingiam o Brasil inteiro. E essa vez é municipalizada. Cada juiz. A princípio, quem decide é o juiz aqui. Sim, mas esse é o entendimento. Esse é o entendimento da justiça. Agora, se alguém discutir, de repente o TSE, é difícil acontecer, mas ele manda uma decisão que influencia aqui. Aí o juiz pode alterar esse entendimento. É possível, né? Conforme o entendimento da jurisprudência. Quando a gente traz candidatura, lá no comprovante de interesse que eu pedi é um interesse. O CNPJ vai ser direto no eleitoral. Então, direto candidato aí. Não lá dentro. Já deu problema na anterior, né? Porque o Leo Cadex ele deu uma possibilidade.
vai ser o endereço que você colocar no Candex. Ele abre dois endereços no Candex. Para endereço. Não, mas daí eu não sei o endereço que eu tenho aqui no cadastro eleitoral, por exemplo. Aqui, ó. Ah, tá. Se o endereço é privado, não sai pelo eleitoral. Aí quando eu abro conta bancária, o outro não quer abrir. Porque eu tenho um comprovante de endereço diferente do que está no centro privado. No Candex você tem a opção de você tem que colocar o endereço, que é o efetivo, e o endereço que está no sistema. Aí você vai ter que ver qual endereço está no sistema, para bater. Você vai ter que bater o endereço. Mas olha só, é possível alterar o dado depois que você fez o protocolo, se der problema depois de estar diferente, é possível entrar no sistema e alterar. Você faz uma solicitação de alteração de endereço. Inclusive o candidato pode registrar com o endereço e depois mudar o endereço e vir aqui, ó, eu mudei de endereço, está aqui meu novo endereço. A gente vai atualizar o sistema. Então se der esse tipo de problema, altera o endereço, é mais simples. Porque você tem que consultar todos os teus candidatos agora para ver se o endereço está igual aqui. Se ele não mudou de endereço, esqueceu de fazer o tipo. Aqui ou pelo sistema eu consigo consultar? O endereço não vai no sistema, todo mundo vai ter como. Não vai ter que consultar o endereço. Você vai preencher o endereço. Mas daí, por exemplo, para mim saber o mesmo endereço, eu posso fazer uma listagem de quem consultar? Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para fazer. Até poderia, mas se todo mundo fizer, for querer conferir o endereço que está no nosso sistema, a gente vai ter uns 500 candidatos aqui. A gente vai ter uns 500 candidatos. Se tiver que conferir todos, é um pouquinho chato. Mas se der, não der certo o CNPJ por conta do endereço, a gente altera no sistema. É o mais simples. Tá? Vai falar. Sim. Alguém tem mais alguma dúvida?